E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do nosso canal Mário Mática. E nesta aula a gente vai aprender a resolver divisão entre números decimais. Ou seja, você vai verificar aqui algumas regras que a gente deve utilizar para você resolver esse tipo de operação entre números decimais ou até mesmo entre o número natural e o número decimal. Primeiro exemplo tem aqui o seguinte, olha lá, 1,4 dividido por 0,05. Primeiro passo, eu vou colocar e arrumar do jeito que a gente está acostumado a fazer a divisão, ou seja, colocando aqui a chavezinha. Mas aqui tem um pequeno detalhe, por quê? Porque aqui nesse caso, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que igualar a quantidade de casas decimais, ou seja, aqui eu tenho duas casas decimais e aqui nós temos apenas uma casa decimal. O que a gente pode fazer? Para a gente eliminar a vírgula aqui no divisor, eu vou andar duas casas para a direita. Aqui eu vou andar a mesma quantidade de casas, só que nesse número eu só tenho uma casa decimal. O que acontece então? A gente vai acrescentar um zero na outra casa. Ou seja, é a mesma coisa. Aliás, 1,4 dividido por 0,05 é a mesma coisa do que 140 dividido por 5. E aqui em diante, você resolve do jeito normal, que você já sabe resolver divisão de números naturais. Vamos lá. 1 para 5 não dá. 14 dividido para 5 é 2, que é o mais próximo, pois 2 vezes 5 é 10, e vem para cá subtraindo. 14 menos 10 é 4, puxo 0. 40 dividido para 5 é 8, pois 8 vezes 5 é 40, como o resto é 0, então essa divisão é exata. Quer dizer então que essa divisão de 1,4 por 0,05 nos dá como resultado igual a 28. Ou seja, nós temos aí uma divisão exata. Próximo exemplo, olha lá. Eu tenho 6 dividido para 0,15. Mesmo esquema, pessoal. Primeiro passo é você igualar a quantidade de casas decimais. Aqui eu tenho 0,5, nosso divisor, ou seja, um número com duas casas decimais. No dividendo, eu tenho aqui o 6. O 6 não tem casa decimal, mas eu não posso eliminar essa vírgula sem essa igualdade de casas decimais. O que eu vou fazer então? Se aqui eu tenho duas casas, o 6 ele vai ser acrescido então com dois zeros, ou seja, ele vai se tornar igual a 600. O 0,15 se tornará 15, tá bom? E aí, feito isso, você consegue dividir de forma normal esses dois valores. Veja bem, se 15 mais 15 é 30 e 30 mais 30 é 60, então é porque 60 dividido para 15 é 4. 4 vezes 15, 60, sobra o zero. Tem mais um zero para cá, ele vem aqui na nossa resposta. Quer dizer então que 6 dividido para 0,15 é a mesma coisa do que 40. Belezinha? E por último, nós temos aqui 13 dividido por 7,2. Mesmo esquema, olha lá. 13 dividido para 7,2. Não pode, vamos igualar as casas. Aqui tem somente uma. Então eu tenho 130 dividido para 72. 72 mais 72 é 144, o que vai passar. Então aqui eu tenho é 1, nosso quociente, certo? E vamos resolver aqui a subtração, olha lá. Aqui fica 10 menos 2, que é 8. Aqui fica 12 menos 7, que é 5. Então eu vou ter 58. 58 para 72 não pode. O que a gente vai fazer? Coloca a vírgula e o zero. 7 vezes quanto aqui? 7 vezes 7, 49. Acho que dá. 7 vezes 8, 56. Será que dá 8? Dá 8. 8 vezes 2, 16, sobe 1. 8 vezes 7, 56, com 1, 57. Ou seja, aqui sobra 4. E aí você pode continuar para achar outras casas decimais.
Dependendo da questão, a nossa resposta aqui acabou. Por quê? A resposta aqui foi 1,8 aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque essa divisão, ela continua para você achar muito mais casas decimais, tá bom? Então repare que aqui eu te mostrei alguns exemplos para resolver, como você faz, aliás, para resolver a divisão entre números decimais, sendo que essa divisão ela pode ser exata ou não. E aí, quando ela não for exata, a questão vai te informar quantas casas decimais ela vai querer de ti. Se ela quisesse duas casas decimais, você continuaria aqui a resolver ainda e achar a próxima. E a próxima, e a próxima. Então, aqui você teria a chamada dízima, tá bom? Periódico ou não, você vai ter um número com uma quantidade de casas infinita. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre divisão de números decimais. Eu espero que vocês tenham gostado aqui das dicas. Se você gostou, senta o dedo no like, compartilhe o link da aula com seus amigos, da escola, da família e também nas suas redes sociais. E não se esqueçam do mais importante, que é se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda, pois isso vai me ajudar bastante, tá bom, pessoal? Então é isso, a gente se encontra uma outra oportunidade. Quero agradecer aqui a atenção de vocês. Valeu, até a próxima!